da Taça de Prata para depois chegar na Taça de Ouro. Na primeira fase, então, como eu disse, grupos de 6, turno único, rapidão, 5 jogos, sobe os 2 primeiros. Preparem-se que agora vai começar o sofrimento do Palmeiras. O Palmeiras começa... Vejam, 5 jogos, né? Então tem time que vai fazer 3 jogos em casa e 2 jogos fora. É o caso do Palmeiras. Tem time que vai fazer 3 jogos fora e 2 em casa. É injusto. Mas o Palmeiras já pega esse boi. E já pega 2 jogos em casa logo, que é para fazer 4 pontos. Pega o Juventus em casa e pega o Volta Redonda em casa. Você tem que fazer 4 pontos. Bom, começa o jogo com o Juventus, o Palmeiras já abre 2-0. Vai fazer 2 pontos. Não. O Palmeiras consegue tomar um empate, toma o primeiro, ainda no primeiro tempo, e depois toma um empate aos 43 do segundo tempo. Uma bobagem do Gilmar, uma bola alta, ele sai caçando borboleta ali, o zagueiro faz de cabeça. Pô, tropeçou, né? Acompanhem comigo a marcha dos pontos. Então na primeira rodada o Palmeiras está com 1 ponto, e o Vila Nova e o Volta Redonda, que são outros times desse grupo de 6, ganharam seus jogos e estão com 2 pontos. Segunda rodada, o Palmeiras vai pegar o Volta Redonda, que é um dos líderes, um dos times que ganhou, e vai pegar o Volta Redonda em casa. Pô, tem que ganhar. Esse time já está 1 ponto na nossa frente. Tem que ganhar. O Palmeiras empata. O Palmeiras não consegue ganhar do Volta Redonda em casa. E agora o Palmeiras tem 2 pontos. O Vila Nova tem 4 pontos. O Volta Redonda tem 3 pontos. E nós temos só 3 jogos pela frente, sendo 2 fora. Ah, mas é 2 fora, mas é 2 contra o Anápolis. Contra o próprio Vila Nova. Vila Nova de Goiânia. Por favor, né? Vamos para o terceiro jogo, que é o jogo de Anápolis. Palmeiras e Anápolis em Anápolis. E aqui eu vou mostrar uma imagem para vocês. Quem já foi mais atento já deve ter visto. A imagem que é a capa dessa transmissão é esse time. Mas eu preciso mostrar esse time para vocês. Porque eu acho que é o pior time que já jogou com a camisa do Palmeiras. Tem aquele time da última rodada do Brasileiro de 2012 que é pau a pau. Eu acho que é pau a pau. Mas aquele time era muito reserva, né? Esse era quase o time titular, tinha poucos reservas faltando. Eu vou achar essa imagem aqui. Vou colocar aqui, ó. Certo? Isso, esse time aqui. Ah, agora sim. Que coisa horrenda. Vamos lá, na ponta esquerda, primeiro o goleiro Gilmar, bom goleiro, né? Ao lado do Gilmar, o lateral direito Nenê. Ao lado do Nenê, o grandíssimo, maior zagueiro central da história do futebol, Luiz Pereira, Luiz Edmundo Pereira. Vocês sabiam que o nome do Luiz Pereira é Luiz Edmundo Pereira, tem Edmundo no nome. Luiz Edmundo Pereira, o quarto zagueiro, pula o cara que está do lado do Luiz Pereira, é o quinto em pé, o penúltimo, esse loiro aqui, é o Edson Furquim. E o lateral esquerdo é esse que está no miolo aqui, que é o Jaime Boni. Na volância é esse loiro da ponta aqui, que se chama Suca, aquele que veio do Grêmio Bagé. Suca! Calma que piora. Fazendo o meio campo, o quarto agachado, que está com a mão apoiada na grama, não o da ponta. O penúltimo é o Célio. Fraco, né? Um cara que já tinha algum tempo no time do Palmeiras, ele chegou em 79 ou 80, e a gente já estava entrando em 82 e ninguém viu que ele não servia. O segundo, com as 2 mãos numa das bolas topper, é o Aragonês, boliviano Aragonês. Na ponta direita, que está agachado, o primeiro agachado, o grandíssimo Jorginho Putirati.
cara que nasceu na época errada, né? Coitado do Jorginho. No meio, o centroavante, o tal do Almir, que veio do Independente de Limeira. Ninguém nunca lembra desse cara. O que esse cara fez no Palmeiras? Qual a história desse cara no Palmeiras? Nenhuma, porque ele era apenas o Almir do Independente de Limeira. Rapidamente foi dispensado, como deveria ter sido um monte de jogador aí, né? E na ponta esquerda, o menino da base, Rodrigues Gato. Lá o último agachado, né? Com uma das mãos na grama também. O Rodrigues Gato. Rodrigues, né? Era conhecido apenas como Rodrigues. Esse é um time horroroso do Palmeiras. Horrível. Time do Palmeiras que jogou a Taça de Prata e que precisava ganhar jogos para continuar disputando o Campeonato Brasileiro. Vai jogar em Anápolis, e vamos lembrar, hein? Vila Nova está com 4, Volta Redonda está com 3 e o Palmeiras está com 2. O Palmeiras tem que ganhar do Anápolis. O Anápolis que perdeu as duas até agora. E o Palmeiras apenas empata com o Anápolis em 0-0. Esse time que você viu a foto aí não conseguiu meter um gol no Anápolis. Vocês viram o estádio, né? Vocês conseguiram ver o detalhe do estádio? O estádio bem mambembe, né? E aí a casa começou a cair. Por quê? O Vila Nova ganhou seu terceiro jogo, já estava com 6 pontos. E o Palmeiras estava com apenas 3. E a gente tinha apenas 2 jogos pela frente. E a gente precisava, àquela altura, a gente estava em Anápolis, né, em Goiás. A gente precisava dar um pulinho em Goiânia, quarta rodada, ganhar do Vila Nova. E mesmo assim não alcançaria os caras. Então a briga do Palmeiras já passou a ser pela segunda vaga. A segunda vaga, naquele momento, estava com o Volta Redonda, que estava com 5 pontos. E o Palmeiras com 3. Mas você tinha a perspectiva do Vila Nova jogar contra o Volta Redonda e um vai arrancar ponto do outro. Então é importante ganhar do Vila Nova. Porque mesmo que você não alcance o Vila Nova, pelo menos você gruda. Aí um vai matar o outro, você continua ganhando seus jogos. Você entra. Então, faltando 3 jogos, o Palmeiras ainda dependia de si, mesmo com maus resultados. 2 empates em casa e 1 empate fora de casa com o time fraquíssimo. E o Palmeiras vai jogar com o Vila Nova. O Palmeiras perde do Vila Nova. O Palmeiras é eliminado da Taça de Prata na primeira fase com 1 rodada de antecedência. Nós estamos no dia 3 de fevereiro de 82. E o Palmeiras está eliminado e não tem campeonato para jogar até julho, porque tem Copa do Mundo. O Campeonato Brasileiro segue até maio, o Palmeiras já está eliminado e só vai jogar de novo um campeonato oficial em julho, quando começa o Campeonato Paulista. É uma hecatombe, é uma vergonha. Por isso que eu falo, para mim é o ponto mais baixo da história do Palmeiras, porque a gente tem que se colocar no lugar de quem estava lá torcendo pelo Palmeiras e as perspectivas que a gente tinha. Imagina você olhar para frente e só ver um jogo oficial daqui 5 meses, e aí você olha para aquele time que estava te representando. Era sufocante, era meu, pensa que você é um torcedor da Portuguesa hoje. Era o que tinha virado o Palmeiras em termos de competitividade. Claro que o Palmeiras ainda tinha uma torcida gigante, nunca deixou de ter, ao contrário da Portuguesa. Mas em termos esportivos, o Palmeiras era naquela época o que é a Portuguesa hoje. Não consegue nada no campeonato estadual e não chega nem perto da elite do futebol brasileiro. Perde do Vila Nova, não ganha do Anápolis. Não é o Anapolina, que é o maior time de Anápolis. É o segundo time da cidade de Anápolis, no interior de Goiás. Então, é ou não é o ponto mais baixo da nossa história?
Tá? Em 2012 a gente foi rebaixado, tinha lá, mas a nossa torcida, da nossa torcida saiu a solução. Saiu um grupo de gestão que tirou o Palmeiras daquela situação e tirou rápido. Também nós tínhamos alguns reforços que não tínhamos em 82, que era o Allianz Parque. O Allianz Parque também proporcionou o ressurgimento do Palmeiras. E não tínhamos o Allianz Parque, tínhamos o velho Palestra. Simpático, lindo, aconchegante, delicioso, mas não era uma fonte de renda. Então o Palmeiras não tinha para onde correr. Então o Palmeiras teve que renascer devagarzinho e talvez por isso não tenha conseguido conquistar praticamente nada, ou nada, né? Nada durante os 10 anos que vieram depois deste fatídico momento de fundo do poço que foi janeiro, fevereiro de 1982. Bom, o Campeonato Brasileiro seguiu, né? O Flamengo foi campeão, depois de um monte de grupo, chave, mata-mata, jogo, o Flamengo foi campeão. Enquanto isso acontecia, o Palmeiras só jogava amistoso. Então o Palmeiras começa a jogar amistosos